O verdadeiro dono da Cazé TV, do Bruno Fabio, Planeta Novo. Vamos reagir aqui. Saiu tem um 22 milhões dia, de mano. inscritos e mais de 4 bilhões de views no YouTube. Mais de 11 milhões de seguidores no Instagram e mais de 5 milhões de seguidores no TikTok. Transmissão da Copa do Mundo, Olimpíadas, Mundial de Clubes e Brasileirão. A Cazé TV, que surgiu em 2022 após o sucesso de Casimiro e Miguel em suas lives, é hoje um dos maiores veículos esportivos do Brasil. O sucesso impressionante e o investimento cada vez maior gera dúvida em muita gente. Quem está por trás da Cazé TV? Com isso surgiu o boato de que a Globo poderia estar envolvida. Isso aí tá começando a vir muito forte, né? Que a Cazé TV é da Globo, esse boato. Faz todo sentido, né, mano? São os mesmos patrocinadores, são a mesma galera. Eu não sei exatamente esses termos de televisão, como é que fala, mas é É basicamente a sobre mesma isso que coisa. vamos Galera que falar no trabalhava vídeo de lá. hoje. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre de quem é a Cazé TV. Hoje eu estou aqui com o Lucas Cieca por trás da câmera e eu quero saber qual que é a meta de likes pro vídeo de hoje. Salve Fabio, salve a galera aí. Eu fui chamado aqui porque de Casemiro eu entendo, tá? Exato. Um dos maiores fãs. Inclusive, maiores fãs. Casemiro, se tu tá assistindo isso aí, mano, eu te amo, mano. É, exatamente. Inclusive, rapaziada, ó, deixar um recadinho pra vocês. Deixa o like nesse vídeo pra ajudar Deixa o like nesse vídeo. Deixa o like nesse vídeo pra ajudar o canal. Demorou? a gente, porque eu estou com um pulmão inflamado, estou doente e mesmo assim não paro de gravar aqui pro canal. Estou dando uma... Eu fiquei nessa aí também, tá? Se você não me segue lá no Desafios Lumos do Harry Potter, então você trata de seguir, porque eu tô nessa aí também. Realmente a minha vida aqui pra poder fazer isso, certo? Porque não somos a Cazé TV, precisamos de Exato. cada dia de monetização aqui pra poder pagar as contas no final do Caralho, Fabio, muito obrigado. É isso aí, entendeu? mês. Então, se você deixar o like, talvez chegue pra mais 2 ou 3 pessoas. Se 1000 pessoas fizerem isso, chega pra 2, 3 mil pessoas. Se 10 mil pessoas fizerem isso, chega pra 30 mil pessoas. E aí a gente vai ganhando um pouquinho mais e a gente consegue, em algum momento, quem sabe, fazer aqui a Planeta TV, certo? Por favor, né? Em algum momento. Então, ajude a gente a crescer, se inscreva no canal, deixe o like aí, que isso é muito satisfatório pra gente, beleza? Vamos falar hoje sobre a Cazé TV. Inclusive aí, ó, Casimiro, já que você deixou um recado, estou com visto, tá? Ano que vem tem Copa, né? Estou com visto. Se quiser alguém pra fazer uma abordagem contando histórias sobre jogadores, seleções, coisas do tipo, estamos aí, certo? Bruno Fabio é gigante, mano. Eu grado demais dele, do conteúdo dele. Seria um cara bom pra trabalhar lá. Aí virou o Silvio Às vezes um bico, sei lá. Santos, né, do Papo reto. YouTube, não tem como. Bom, pra falar da Cazé TV, precisamos falar do Casimiro, obviamente. Ele que nasceu em 1993, no Rio de Janeiro, hoje tem 31 anos. Ou seja, o cara é novo pra caramba, né? A trajetória dele no jornalismo esportivo começou lá em 2014, quando ele cursava jornalismo no Rio de Janeiro e começou como estagiário no Esporte Interativo, que em Ele 2021 sempre fala se isso. tornou na TNT Sports. De início, ele comandava o Twitter do Esporte Interativo, mas aos poucos foi ganhando espaço em outros projetos, aparecendo inclusive em frente às câmeras, como por exemplo participando do A-Games e ganhando Pô, mano, não sabia disso não, mano. Esse é o Pedro Certezas, né, velho? Tá novinho. O Casimiro tá a mesma junto do coisa. Pedro Certezas, Tá mais novo. o canal de Sola. Por um período também fez comentários no SBT Esportes Rio, mas quase sempre ali a fama dele é linkada diretamente com o esporte interativo. Durante a pandemia, em 2020, ele seguiu à risca as orientações de isolamento e decidiu apostar em lives na Twitch para continuar nativa. Fazia lives que duravam muitas horas, praticamente todos os dias, e foi uma escolha muito acertada dele. Ele reagia a conteúdos variados, não somente sobre futebol, mas muito ligado ao futebol. É isso que eu quero fazer aqui, gente. Eu só não quero... Tanto que, por Deixa exemplo, quieto. ele fez uma saga em live com o time Resende. Mas é isso um que eu time quero lá do Rio fazer de aqui. Janeiro. Essa saga, inclusive, ficou muito famosa porque de início ele já estava ficando muito popular, muitas pessoas viam, milhares de pessoas viam, mas ele foi chamando pessoas do próprio esporte interativo. Era uma época em que ninguém podia ir pra televisão pra gravar. Então todo mundo gravava de casa. Então quando tinha um programa, por exemplo, do esporte interativo, e esse programa do Casimiro era muito parecido em qualidade e participações. O Luizinho aparecia pra fazer uma narração ou outra. Tinha aquele outro amigo dele, como é que é o nome? Que ainda tá no... O Otávio? O Otávio aparecia também fazer uma narração Esse eu não ou outra. conheço, não. O próprio Beltrão começou a aparecer ali em algum Beltrão. momento ou outro. Então os amigos dele foram aparecendo e ajudaram a construir essa primeira saga de sucesso. E era uma época em que as pessoas não tinham outra opção de entretenimento, né? A pessoa não podia sair de casa, ir numa balada, fazer algo do tipo. Era Mano, o time que o Casimiro usou foi bom demais, mano. Tipo assim, um momento horrível, né? Pro mundo inteiro.
Mas o time foi tudo sensacional. online. Então todo o YouTube em si cresceu muito. Nosso canal, por exemplo, estourou justamente nessa época e por conta disso. E por conta disso, aos poucos, ele foi inteligente e foi pegando um público que não era focado no futebol. E ele fazia conteúdos reagindo, por exemplo, programas como Pesadelo na Cozinha, Masterchef, vídeos de viagem com canais como Mundo Sem Fim, vídeos de organização de lancheira, que também foi um sucesso, né? Mó doideira isso aí. Eu E lembro vídeos de disso. acidente de trânsito do canal X-Racing. Enfim, tudo que ele reagia dava certo pra ele e também pra quem ele estava reagindo. Não demorou então para ele se tornar um dos maiores streamers da Twitch, onde hoje ele tem cerca de 4 milhões de seguidores. O canal de cortes dele do YouTube, inclusive, também tem 4 milhões de seguidores e 2,2 bilhões de views. E a entrada para transmissão de eventos esportivos foi ainda em 2020. Para a gente poder entender, naquele ano, o então presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, assinou uma medida provisória que alterava as regras de direito de transmissão de futebol no Brasil e dava ao time mandante o direito de negociar diretamente uma partida. Ou seja, antes os pacotes eram vendidos diretamente, quase sempre para o Premier, ou então para uma Bandeirantes, alguém que quisesse fazer uma transmissão, e o time mandante mandava no próprio jogo. Antes disso, os dois times tinham que fechar esse acordo. Então não adiantava, por exemplo, um time sozinho querer fechar com a Band, se 19 iam querer fechar com a Globo, certo? Sempre quem ganhava no final das contas era a Globo. Então o Era a Atlético Globo. Paranaense começou a fazer suas próprias transmissões, já que era o único time da Série A que não quis fechar com o Premier. Eu lembro até que teve um jogo exclusivo que eles transmitiram pelo próprio canal do YouTube, né? Se eu não me engano, foi o Atlético Paranaense e Curitiba, onde eles transmitiram o clássico diretamente pelo YouTube. E na doido, época, mano, o maior sabia treta disso não. porque eles não podiam fazer aquilo e foi meio que acelerou essa lei ser aprovada. Então, no final de 2020, a empresa Live Mode, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ela, intermediou um acordo de transmissão para o jogo Atlético Paranaense e Vasco pelo Brasileirão. Dizem que a Live Mode que é dona da Cazé TV, né? Eu não faço ideia. Tipo assim, talvez a Live Mode seja só a empresa ali de fachada, né? Os caras que estão ali, os acionistas da Live Mode, deve ter alguma coisa a ver com a Que ia Globo. ser Quero ver o que ele vai falar. transmitido na Twitch. Então eles fecharam uma parceria com o streamer Draco%, que é torcedor do Atlético, e com o Casemiro, torcedor do Vasco. Fico imaginando o Draco, né, hoje, vendo tudo que aconteceu. Podia ser Absurdo, né? a Draco TV, né? E pra assistir, era necessário ser inscrito em algum dos canais, algo que é pago, né? A inscrição do canal do Casemiro naquela época era de R$ 22,90, ou então você podia se inscrever através do Amazon Prime Video por R$ 9,90 e ganhar uma inscrição grátis em algum canal da Twitch. Foi a primeira vez então que um jogo do Brasileirão foi transmitido na Twitch e o resultado foi muito positivo. O Cazé continuou transmitindo os jogos do Atlético como mandante pelo Brasileirão até 2024. E ainda no início, em janeiro de 2022, ele transmitiu também os jogos do Campeonato Carioca. Eu lembro que nessa época o Flow Sport chegou a ter também essa transmissão, né? E aí ali, por conta de algumas outras situações, eles acabaram se distanciando desse licenciamento, enquanto a Cazé TV ficou cada vez mais forte. E isso, novamente, foi um acordo intermediado pela Live Mode. Em novembro de 2022, então surge oficialmente a Cazé TV. Olha só, gente, novembro de 2022, dezembro de 2022, a gente tem a Copa do Mundo. Então, um mês antes da Copa do Mundo ser exibida Não, isso não é coincidência, não, velho. Foi tudo pensado, obviamente. aqui no Brasil, que foi surgir o canal e que foi se confirmar que os jogos iam ser transmitidos no YouTube de graça. Agora então a pessoa não precisava mais ter um canal na Twitch, até porque a Twitch é bem menor do que o YouTube, e a pessoa também não precisava pagar nada para poder assistir aos jogos. Então a Cazé TV surge justamente com um projeto conjunto entre o Cazé e a Live Mode, que inclusive é a dona majoritária, ou seja, tem a maior parte do negócio. Bom, aqui entra aquela pergunta: a Cazé TV não é da Globo? Porque surgiu esse rumor recentemente. O rumor se pauta basicamente porque no momento Eu acho que é. atual, a TV aberta vem perdendo espaço para a internet, é um fenômeno quase que inevitável, né? Principalmente na classe mais jovem, onde pessoas mais jovens hoje assistem a TV basicamente para poder acompanhar esportes, reality shows e coisas do tipo. Então faria sentido uma nova marca pertencendo à Globo que se comunica com esse público que eles estavam perdendo. Inclusive, só para a gente poder voltar um pouco mais no tempo, eu lembro quando surgiu o G1, por exemplo. Tinha gente da comunicação que falava que o G1 não fazia sentido. Por quê? Porque a Globo tinha como principal produto, né, a TV. Se o cara tá no site vendo as notícias pela internet, ele não tá vendo TV, certo? Então, dois produtos diferentes competiam entre si. Só que a Globo entendeu naquele momento que era algo inevitável, que os blogs, que o site... Tipo assim, o principal argumento para quem defende que a Cazé TV é da Globo é de que exatamente esse ponto dos jovens, de que os jovens não assistem a Globo,
Então, se o jovem não assiste a Globo, ele vai assistir a Cazé TV, que é gigante. E se o mesmo cara é dono dos dois concorrentes, ele ganha das duas formas. Então, assim, ele bota os dois pra brigar ali, a Globo e o Cazé TV, e o cara que é dono aqui, ele ganha tudo, mano. E fica alimentando essa treta, etc. Eram necessários, então Do blog, ele tava falando do blog, eu lembrei disso, mas do blog é a mesma coisa. Tipo assim, o cara que tá no blog, ou o cara que tá no site e tal, ou o cara que tá na televisão, é tudo da Globo. Então, ganha de qualquer forma. entraram no mercado e hoje, por exemplo, o maior site de notícias do Brasil é o G1. E poderia ser de novo esse mesmo fenômeno. Olha, vão começar as transmissões via YouTube, via Twitch e tudo mais. A gente não tem muito o que fazer, então vamos entrar nesse mercado. Até faz sentido, né? A Globo tem um canal dentro do YouTube. Além disso, tiveram os profissionais da Globo que foram pra Cazé TV, como a Bárbara Coelho, que era apresentadora e repórter, a Carol Barcelos, que também era apresentadora e repórter, o Igor Rodrigues, apresentador aquele da resenha, né? Resenha. Esse é muito bom. O que mais que tem? Tem o Inhá, que é o Paul, sim. Inhá. E mais recentemente o Marcelo Adnet, humorista. Aham, esse cara, o Marcelo Adnet, é famoso, é humorista de muitos anos aí, mas ele que entrou, que fez a brincadeira lá que o pessoal da direita não curtiu, né? Que até entrou numa polêmica porque fez piadas lá com o Bolsonaro. É. O fato da tornozeleira e tudo mais, né? E também um outro ponto que as pessoas apontam é que a Globo e a Cazé TV transmitem quase sempre as mesmas competições, como a Copa de 2022, as Olimpíadas de 24, o Mundial de 2025, e as pessoas acreditavam nesse rumor que uma startup ou uma empresa pequena, como a Cazé TV, que é recente, né, não teria dinheiro para comprar os direitos desses eventos gigantescos. O Casimiro tem dinheiro? Ele tem dinheiro, ele é muito rico. Mas não sei se é ao ponto de ter direito de transmissão desse negócio, não. É papo de bilhão, velho. Se eu estiver falando merda, vocês me corrijam aí. Mas é muita grana, mano. É muita grana pra. Direito da Olimpíada, mano. Olimpíada é um dos maiores campeonatos que tem no mundo inteiro. Copa do Mundo, velho. O nome já diz. Além de pagar salários maiores para poder tirar profissionais da Globo e colocar na Cazé TV. Bom, mas tudo isso não passa de rumor. E também não tem como o cara sair de um, vamos lá, de um Real Madrid da vida, um time Real Madrid, pra ir jogar no Paysandu, mano, se ele tiver ganhando menos. Não tem como, velho. A não ser que o dono do Real Madrid seja o mesmo dono do Paysandu, entendeu? É praticamente Todo respeito aí a galera do Paysandu. uma teoria da conspiração. Apesar de fazer sentido, não é real. O que temos de concreto é que a Cazé TV é da Live Mode, sem relação alguma com a Globo. Dentro do negócio, inclusive, o Casimiro é um sócio minoritário, ele tem a menor parte. Ou seja, ele Apesar de ser a cara do negócio, né? não é o principal dono, mas ele atua como o rosto da marca, até porque ele estava muito famoso, muito engajado e fazia sentido. E a Live Mode, então, que é a grande dona, como surgiu, né? Ela foi fundada em 2017 por Edgar Diniz e o Sérgio Lopes, que em 2004 já haviam fundado a Top Sports, empresa responsável pelo esporte interativo. Ou seja, eram pessoas que eram experientes na área. Em 2019, eles compraram os direitos de comercialização da Copa do Nordeste, que é diferente do direito de transmissão. É o direito de comercializar, de vender aquele direito, né? E depois, em 2020, compraram a gestão de pay-per-view da plataforma do Atlético, a Furacão Live, que a gente já falou aqui, e em 2021 passaram a negociar os patrocínios dos campeonatos da Federação Paulista. Ou seja, eles começaram a se especializar em revender o direito de transmissão de cada um desses campeonatos. E em 2022, então, eles assinaram com a FIFA. E aqui foi o grande acerto deles, porque eles pegaram o direito de gerenciar as cotas da Copa do Mundo daquele ano aqui na América do Sul. A FIFA havia passado por uma renegociação de contrato com a Globo, que antes tinha exclusividade total da Copa do Mundo aqui no Brasil. Com a mudança, então, a Globo abriu mão da exclusividade em meios digitais e, com isso, possibilitou que algum canal dentro da internet surgisse transmitindo a Copa do Mundo. Em outubro, então, 2 meses antes da Copa, a Live Mode fez a parceria com o Cazé para poder fundar a Cazé TV e transmitir 22 jogos por lá, totalmente de graça. Sobre isso, o próprio Edgar Diniz fala que não foi um grande plano, que foi literalmente assim. Em outubro eles tiveram a oportunidade, em novembro fizeram o canal e em dezembro fizeram a Copa. Isso porque na época... Ah, isso eu duvido, tá? Não é possível, mano. Os caras... Talvez ali na hora que o Cazé entrou não tenha sido um grande plano. Mas esse cara que apareceu, esse cara aqui, com certeza pensou isso a vida inteira.
Sim, em Não é outubro eles possível, tiveram a mano. oportunidade, em novembro fizeram o canal e em dezembro fizeram a Copa. Isso porque na época a FIFA recebeu algumas ofertas para transmitir na internet, mas não seguiu adiante com nenhuma delas. Então pediu ajuda pra Live Mode, que já tinha alguma experiência nisso, para ajudar a explorar esses direitos. E aí surgiu a ideia então da Cazé TV. Então o Edgar disse que não foi algo que eles pensaram e foram até a FIFA, que na verdade foi o caminho contrário. A FIFA veio até eles e eles tiveram a ideia de montar esse canal. Em entrevista de 2023, o Edgar falou o seguinte: tentar competir com a Globo no jogo dela é praticamente impossível. Então oferecemos uma alternativa diferente. E olhando as audiências, a gente vê que é um complemento. Obviamente com números incompatíveis. O tamanho do público Globo com o público Casimiro. Mas aumenta e coloca uma alternativa legal, divertida, que não tenha nenhuma ambição, nem hoje, nem amanhã, de competir com a Globo. Ou seja, né, ele fala que não é uma competição. Apesar de muita gente falar que a Cazé TV tá batendo de frente com a Globo. Logo depois ele explica como alguns acordos são feitos. Nesse caso da FIFA, por exemplo, foi a FIFA que veio atrás. No caso das Olimpíadas, eles não tiveram que pagar nenhum direito. O que eles fizeram foi um acordo com o COB para poder transmitir esportes menos populares que a Globo normalmente não transmitiria. E isso deu certo. E o Edgar então explicou que em alguns Ah, mesmo assim, velho, nem boto fé não, viu? Tipo, que, mano? É as Olimpíadas, mano. Os caras vão pegar só o direito ali de transmitir boa, mano. E sem pagar nada? casos eles pagam Sei valores lá, mano. Tá fixos mal. pelos direitos. Tá bem mal contada essa história aí. Em alguns outros, eles fazem esse tipo de acordo para transmitir o que não vai ter transmissão, e em muitos outros, eles fazem um modelo de divisão de receita. Ou seja, aquela pergunta que fica: como que eles estão conseguindo transmitir um campeonato que normalmente é tão caro que a Bandeirantes, o Exatamente. SBT e a Record não conseguem transmitir? Primeiro motivo, porque é uma transmissão diferente, não é via TV, é via mídia digital, e via mídia digital é muito mais barato do que via TV. E segundo, porque eles têm acordos diferentes, como por exemplo de compartilhamento de receitas. E agora a gente passa pro próximo capítulo da Cazé TV, porque pela primeira vez a Cazé TV, justamente baseado nessa chance que eles têm de pagar mais barato, eles vão estar na frente da Globo, porque na próxima Copa eles vão transmitir todos os 104 jogos. Vai tomando. Tomando. O Grupo Globo, que há décadas transmite a maioria dos jogos e que muitas vezes é o único a transmitir aqui no Brasil, comprou apenas metade dos jogos, 52. Ou seja, no momento, metade da Copa é exclusiva da Cazé TV. Isso pode mudar de duas formas. Primeira forma, porque as cotas para televisão ainda estão abertas, certo? Então a Band pode vir comprar os 104, mas teoricamente não vai acontecer, porque é muito caro para os padrões da Band. Ou então, alguém de uma mídia digital pode fazer uma compra e montar um outro canal. Tem o canal GB lá, que é do Galvão Bueno, tem o canal Gold, né? Mas aí que tá, velho. Não pode, entendeu? Não pode. Os caras são gigantes, mano. Não tem como competir, não, mano. Aham. Tem alguns canais que poderiam fazer Então, isso. a parte da Sport TV, quem compra é a Globo também? Porque daí não é TV aberta, né? O Sport TV, mas é da Globo. Não, é da Globo, é do Grupo Globo. Daí então, mas esses 52 jogos, então já conta a Sport TV já, provavelmente. Cara, eu não sei como que eles dividem isso. Necessariamente como que eles vão dividir, porque não é um produto Globo, né? É um produto que eles reexibem. Inclusive, eles não têm nem o direito de edição em cima da transmissão, né? Ela já vem definida. Tanto que quando tem um jogo do Brasileirão, o narrador tá falando, por exemplo, ó lá, o Neymar tá em campo lá, tá caído em campo. Aí a câmera vai e corta pro Neymar. Quando eles estão transmitindo esse tipo de jogo, o cara fala, ó, o Neymar tá caindo em campo, vocês não estão vendo, mas o Neymar tá caindo em campo. Porque o cara que tá Ah, verdade. fazendo a câmera tá lá em outro país, fazendo pro mundo todo, eles não têm nenhum controle sobre isso. Eu imagino que no tipo de acordo que a Globo tem, de tanto tempo já de contratos do tipo, né, eles devem ter alguma moral pra falar assim, não, Sport TV faz parte da nossa grade e é isso. Vocês têm que aceitar e é assim que a gente vai comprar e ponto. E eu acho que a FIFA acaba cooperando nisso aí também. Não imagino que eles tenham que pagar 2 tipos de licença, até porque se tivesse... Não. Ou tem, né? Não sei, velho. Porque, ó, suponhamos que a Cazé TV realmente seja da Globo. Então, seriam 3, né? Licenças. Aí seria realmente muito caro. Ah, pagar, mano, não sei, velho. Agora eu fiquei na dúvida. provavelmente o Sport TV já teria fechado as portas, né? Bom, e além disso tudo, os caras ainda anunciaram que na próxima Copa, quem vai estar comentando os jogos A cara do Romário aqui. Vocês não estão vendo, velho. é o Romário e o Ronaldo, cara. Só isso, ó. Então, tipo assim, pô, realmente... Mano, não tem como, mano. Pois é, eu tava rindo da cara do Romário no vivo, mano. Olha quem tá aqui, mano. Entendeu?
os jogos é o Romário e o Ronaldo, cara. Só isso, ó. Então, tipo assim, pô, realmente é algo muito grande. E isso é possível porque recentemente a Live Mode anunciou que eles receberam um aporte financeiro significativo. De quem? Eles não falaram os valores, mas quem fez esse aporte foram duas empresas, o General Atlantic e o XP Ascent, que é um Ah, é. É isso que eu vi, ó. General Atlantic, que esse é um acionista que seria da Globo, do caso. É esse daqui, ó. Que aí recebeu a Live Mode recebeu um aporte dele. É braço da XP. XP. XP Investimentos? Com Não isso, sei. então, as duas empresas se tornaram sócias dentro do projeto, com uma parte mínima ali também, e a tendência agora é que cada vez mais investimentos apareçam na Cazé TV. Lembrando que além de todos os eventos que a gente já citou, a Cazé TV também transmite ali jogos como Campeonato Alemão, Campeonato Francês, Copa Itália, Eurocopa League, Conference League e uma partida por rodada do Brasileirão, ou seja, cada vez mais dominando esse mercado, pelo menos da internet. Por É muito. conta disso, vem fazendo muito sucesso. É muito grande, velho. É muito campeonato. E são campeonatos relevantes, né? Tem gente que já se acostumou com o padrão de narração, por exemplo, do Luizinho, que é um dos É melhores muito bom, narradores é muito que bom. tem Ele é bom, velho. Eu gosto dele. hoje em dia, né? E ao mesmo tempo, a galera que tá acostumada com algo mais formal, que é parecido com o que é normal até hoje, né? Sente que tem ali uma vibe meio exagerada, que faz humor demais, como por exemplo o caso do meme da resenha, né? Mas é isso, eu acho que é meio que o que o Edgar falou, né? Tipo, tem Mas é exatamente isso. Eles querem atrair o público mais jovem, que, querendo ou não, fala dessa forma, brinca dessa forma e gosta desse tipo de coisa. espaço pra todo mundo e Exato. todo mundo ali tá fazendo um negócio diferente, no final das contas, né? Eles não estão batendo de fato de frente com a Globo porque eles não fazem a mesma coisa. Bom, então esse foi o vídeo de hoje explicando quem é o dono da Cazé TV. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa um Não like, se respondeu, inscreve no né? canal e comenta um outro tema que você queira ver por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis. Valeu, Fábio. Bom vídeo, bom vídeo.